Boa noite, meus amigos e amigas guineenses, meus irmãos e irmãs guineenses e meus amigos e inimigos guineenses que também nos tenho, embora poucos. Obrigado por estarem a começar a aderir para nos escutar. O Sr. Gomes, a doutora Marieta Luís Alves Ribeiro, que muito estimo e muito admiro, o Michael Quello, Lombaro Valdé, o Justino da Silva, o Suf Camará, boa noite, meu irmão, José Raimundo, gostava de saber de si, ficou de me telefonar e não telefonou. O Ricó, a todos muito boa tarde, agradeço-vos por estarem aqui presentes comigo. Isto é um contacto repentino, porque o que está marcado para sexta-feira continua marcado, porque eu quero falar todas as sextas-feiras convosco, mas hoje entendi fazer este direto porque acho que é um momento crucial para o fazer. Não podia deixar passar nem mais um dia para fazer este direto. Eu prometi-vos que na sexta-feira vou falar sobre o desbaste florestal, o maior crime ambiental que se praticou até hoje. Está aqui todo o dossiê dos roubos e das exportações feitas pelos ladrões da floresta. Está aqui. Tudo isto é o dossiê dos roubos feitos na floresta e exportado para a China. Vou referir na sexta-feira o nome dos despachantes, o nome dos cúmplices no Ministério da Agricultura e Pesca. Vou referir tudo muito claramente, porque isto é um crime ambiental altamente grave, e diria mesmo um crime contra a humanidade. Bom, mas isto, sexta-feira, nós vamos falar. Não me esqueci do FUMPI. O FUMPI está aqui, mas é extremamente complicado e eu tenho que vos dizer isto em pormenor, em muito pormenor. É muito complicado e são muitos bilhões, como a Madeira também. A Madeira são bilhões de roubos que foram feitos ao povo guineense. Bom, mas vamos esquecer isto e vamos falar de um caso que é extremamente importante, um caso que eu venho há muito tempo a pedir que seja investigado e seja clarificado ao povo guineense, e até hoje, até há dias, houve sempre um silêncio absoluto de toda a gente. Acontece que há dias o Jomave disse numa entrevista, o caso que eu vou falar é do roubo dos 12 milhões de dólares do Fundo de Angola, que eu já há muito tempo venho a exigir que seja investigado, mas que o Procurador-Geral da República anterior, o que foi agora o missionário, enfim, estava feito para encobrir as coisas. Esperemos que este Procurador-Geral da República tenha a coragem para investigar todos os crimes que foram cometidos. E até mais, até o desafio peço que investigue os crimes todos que foram cometidos e o crime que foi cometido pelo Procurador-Geral da República anterior por ter abafado estes crimes durante todos estes anos. Bom, o Jomave, há dias, disse em relação ao roubo dos 12 milhões de dólares, que eu já disse várias vezes, que esse dinheiro foi levado pelo Carlos Gomes Júnior. Finalmente, o Jomave, eu acuso também o Jomave, porque foi Jomave, como Ministro das Finanças, que assinou a entrega do dinheiro para o Carlos Gomes Júnior. Até contei o desabafo que ele teve com o Braima Camará sobre esta decisão do Carlos Gomes Júnior, que ele estava renitente em ceder esta exigência, mas depois acabou por ceder. Bom, então, vamos ver. Foram roubados os 12 milhões de dólares entregues à Guiné-Bissau para o povo
Este era um fundo de Angola. Este dinheiro foi dado para fazer face a dificuldades do povo guineense. O dinheiro estava confiado ao governo. Na altura, o primeiro-ministro era o Carlos Gomes Júnior, vulgo Cadogo. O ministro das Finanças era o Jomave. Bom, então, o Cadogo deu ordens ao Jomave, como ministro das Finanças, para lhe transferir para a conta dele os 12 milhões de dólares. 12 milhões de dólares que serviram para entrar no BAU, na conta do Carlos Gomes Júnior, e do BAU ser transferido, como sempre fazem, a lavagem do dinheiro para o Montepio Geral. Em Portugal. Parte desse dinheiro serviu para pagar os assassinatos do presidente Nino Vieira e do general Tagno. Bom, então, o Jomave, em relação a isto, diz o seguinte: agora é uma boa altura para o Ministério Público averiguar, eu digo investigar é meu, essa situação, porque os protagonistas estão todos no país, Guiné-Bissau, digo eu. E então ele diz, os protagonistas são todos no país, neste momento estão todos no país. Eu, Jomave, a ex-secretária de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais, a ex-secretária de Estado do Tesouro, o ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior Cadogo e a filha do Cadogo. Ou seja, o Jomave, neste momento, Presidente da República sem funções, acusa Carlos Gomes Júnior, a filha do Carlos Gomes Júnior, a ex-secretária de Estado do Tesouro e a ex-secretária de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais de estarem cúmplices no roubo do dinheiro que foi do fundo de Angola para a conta do ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. Isto é verdade. Isto é verdade. Eu já tinha dito isto há meses atrás. Mas lutava com a dificuldade do Procurador-Geral da República estar a abafar estas coisas todas, porque o Jomave estava implicitamente envolvido, porque foi ele que deu o pagamento, fez a transferência do dinheiro para a conta do Carlos Gomes Júnior. Mas agora o Jomave vem-nos dizer isto. E isto é grave e responsabiliza o atual Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República agora tem que, forçosamente, fazer esta investigação. Não é averiguar, investigar. Ou entregar à Polícia Judiciária para investigar. Isso é o que o Procurador-Geral da República deve fazer, é dar ordens e liberdade total à Polícia Judiciária para investigar todos os crimes cometidos e que venham a ser cometidos na Guiné-Bissau. Por isso, o Procurador-Geral da República agora teve a pressão do Presidente da República, Jomave, a dizer: tens que investigar o crime do roubo dos 12 milhões de dólares, porque eu estive estive preso 72 horas por causa deste dinheiro que foi, ao fim e ao cabo, transferido para uma conta do ex-primeiro-ministro, e agora estão cá todos sabem. Por conseguinte, o Procurador-Geral da República nada mais tem a fazer do que investigar este crime. Não é amanhã, hoje. Começar hoje. Aqui começa o crime dos assassinatos do presidente Nino Vieira e do chefe de Estado-Maior, o general Tagno. Por isso, o Procurador-Geral da República, o que deve fazer, amanhã de manhã, é pedir ao Sr. Presidente da República, Jomave, Presidente da República, não de direito,
sem poderes de Presidente da República, pedir-lhe se ele quer prestar declarações pessoalmente, porque ele é Presidente da República e tem os seus privilégios, ou se prefere mandar uma carta a explicar tudo como se passou. E o Procurador-Geral da República tem que começar a investigar, ou seja, tem que desarquivar o processo que está arquivado e começar a investigação a sério. E tem que ouvir esta gente toda que o Jomave refere. Ele próprio, Jomave, repito, é ex-secretária de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais quando o primeiro-ministro era o Cadogo, é ex-secretária de Estado do Tesouro, o Cadogo, que foi o beneficiário desse roubo, tem que seguir, e a filha do Cadogo, que penso que era ela que estava ligada ao BAU, porque é o seguinte, ela sabe o circuito todo, tem que procurar saber o circuito do dinheiro que saiu do Estado para a conta do Cadogo, da conta do Cadogo do BAU para onde foi, e pedir às autoridades em Portugal para arrestar os bens do Sr. Carlos Gomes Júnior Cadogo pelo crime de fraude fiscal, de lavagem de dinheiro e de roubo dos dinheiros públicos da Guiné-Bissau. É isto que o Sr. Procurador-Geral da República, o juiz conselheiro Ladislau Embassá, tem que fazer urgentemente. E daqui vai dar caminho e seguimento à investigação do processo, ao prosseguimento da investigação do processo crime dos assassinatos do Presidente Nino Vieira, do General Tagme, do Baciro Dabó, do Hélder Proença, de outra figura proeminente que foi assassinada. Isto é aquilo que o Sr. Procurador-Geral da República tem que fazer. E mais, até amanhã de manhã, devia convocar uma conferência de imprensa para dizer ao povo guineense como é que vai fazer. Porque esta entrevista do Jomave é da extrema gravidade. Tem que se investigar isto até ao fim. Não podem continuar estes roubos. Isto é um roubo ao povo, feito ao povo. 12 milhões de dólares. E não roubam 12 milhões de dólares e não pagam à função pública. Roubam 12 milhões de dólares e não há dinheiro para comprar medicamentos nos hospitais. Isto realmente é um país que eles pensam que isto é uma propriedade privada, que é uma ponta deles. O Sr. Carlos Gomes Júnior é o maior ladrão da Guiné-Bissau. Isto não pode continuar, isto tem que acabar. Ou será que a Guiné-Bissau permite que ladrões e assassinos sejam candidatos a qualquer cargo político? Não, não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Eu defendo há muito uma nova Guiné. O Jomave veio dar esta entrevista, parece que me ouviu. Está realmente a querer entrar numa fase de uma nova Guiné. Porque é preciso investigar estes 12 milhões. É preciso investigar os milhões que Marrocos deu que desapareceram. É preciso também investigar, Jomave, também é preciso investigar onde estão os carros que o rei de Marrocos deu, quem os tem, porque são carros do Estado, não são carros privados, são carros do Estado. Não os deu ao Presidente da República, deu-os à Guiné-Bissau. Tem que dizer onde é que estão os carros, tem que se controlar os carros, porque os carros são do Estado. Tem que se investigar isto tudo. Mas vamos começar por aqui. Se o o Procurador-Geral da República começar por esta entrevista que o Jomave deu, já estamos no bom caminho para a investigação dos assassinatos que foram cometidos. E o Procurador-Geral da República, perante isto que aqui diz, também tem que começar a investigar aquilo que o Dr. Amin Saad, quando era Procurador-Geral da República,
referiu numa carta ao Presidente da República, Bacay Sagna, em que dizia que ele tinha que ouvir o Primeiro-Ministro, à altura Primeiro-Ministro, Carlos Gomes Júnior, porque era um dos principais responsáveis pelos assassinatos que tinham ocorrido do Presidente Nino Vieira e do General Tagma. Tinha que ouvir o Presidente, o Primeiro-Ministro, e ouvir o Zamora Duta, porque os assassinos tinham confessado o assassinato, mas nunca foram detidos nem foram presos. Obviamente que se eles não prendem os cabecilhas, o pé descalço também fica, porque senão o pé descalço começa a falar e começa a haver uma chatice muito grande. Porque é o seguinte, o Sr. Procurador-Geral da República entrou há pouco tempo, mas não é preciso perder muitos dias para começar a investigar isto. Isto que está aqui do João Mavo, estas declarações do João Mavo, é a primeira coisa que ele fez, e talvez a única coisa boa que ele fez para a Guiné-Bissau. Foi dizer, Procurador-Geral da República, que investigue o roubo dos 12 milhões de dólares, porque estamos todos cá. Estou eu, todos envolvidos no roubo dos 12 milhões estão cá. Estou eu, João Mavo, a ex-secretária de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais, a ex-secretária de Estado do Tesouro, o ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. É verdade, ele está aí. Ele nem medo tem de ser morto. Ele nem tem medo de ser morto. Ele acha que a Guiné-Bissau que é controlável pelos narcotraficantes e pelos assassinos. E a filha do Cadogo. É isto que tem que ser investigado, Sr. Procurador-Geral da República. Foi isto que eu quis aqui vir dizer hoje. O povo espera que amanhã, Vossa Excelência, Sr. Procurador-Geral da República, venha a público dizer: eu ouvi, li as entrevistas do Sr. João Mavo, do Sr. Presidente da República, devo-lhe obediência e, como tal, vou imediatamente começar a ouvir as pessoas que ele referiu como cúmplices do roubo dos 12 milhões. E vou-lhe seguir o rastro. E o rastro é fácil de ser Procurador-Geral. O rastro é este. O João Mavo, como Ministro das Finanças, assinou a transferência do dinheiro do Estado, do Fundo de Angola, para o Banco BAU, para uma conta do Carlos Gomes Júnior, controlada pela filha do Carlos Gomes Júnior. Ou se não foi diretamente para ele, foi para a conta da filha. Parte do dinheiro serviu para pagar os assassinatos e parte do dinheiro foi transferido para Portugal, para onde ele transfere todo o dinheiro que roubou na Guiné-Bissau. E aí o Sr. Procurador-Geral da República, repito, é muito fácil, porque Portugal nisso, a nossa Procuradora-Geral da República, a nossa Procuradoria-Geral da República tem sido muito firme na lavagem e roubos de dinheiro no estrangeiro. Constituiu várias altas individualidades arguidas em Portugal por desvio de fundos dos países. O vice-presidente da Angola, o vice-presidente do José Eduardo dos Santos, o Procurador-Geral da República de Angola, o sobrinho e muitos outros foram investigados e estão constituídos arguidos em Portugal. Aliás, os movimentos de capitais do vice-presidente da Angola chegou a dar um grande conflito entre Portugal e Angola. E o processo foi de Portugal para Angola. Eu aí não digo nada, porque Portugal, enfim, tem que respeitar a imunidade diplomática que o vice-presidente da Angola à altura tinha, e por conseguinte, isto é uma coisa que está consagrada no Acordo de Genebra, e por conseguinte, entendo que foi muito bem feito ter mandado o processo para Angola. Agora compete a Angola fazer aquilo que entender. Mas com este Presidente da República penso que as coisas não são como eram anteriormente. Por conseguinte, meus amigos e irmãos e irmãs e amigas, inimigos e inimigas, aquilo que eu quero dizer para terminar é isto. Senhor Procurador-Geral da República, amanhã, por favor, faça uma conferência de imprensa para dizer: eu, de acordo com as declarações feitas pelo Presidente da República,
Jomave, vou começar a fazer a investigação, vou desarquivar o processo e começar a fazer novamente a investigação do desvio, do roubo dos 12 milhões de dólares do fundo da Angola. Porque ele confessa que já esteve 72 horas preso por causa desse fundo. Realmente foi ele que assinou, mas ele tem a sua defesa. Se não ficou com nenhum, tem que dizer para quem transferiu o dinheiro, porque ele sabe, como Ministro das Finanças, para quem transferiu o dinheiro, para que conta transferiu. O banco é obrigado a dizer ao Procurador-Geral, em declarações, quem recebeu esse dinheiro, para onde transferiu esse dinheiro. E como não pode interferir em Portugal, tem que pedir ao Procurador-Geral da República em Portugal para apreender essa conta bancária. É isso que tem que fazer, já, imediatamente. Senhor Procurador-Geral da República, não perca nem mais um segundo, porque cada minuto que perca vai ser para dar a possibilidade a essa gente para lavar o resto do dinheiro que tenha roubado. Por isso, meus irmãos, foi isto que vos quis transmitir, foi por isso que vos vim incomodar hoje, a meio da semana, porque entendia que isto não podia passar mais um dia do que aquele em que a notícia saiu da entrevista do João Mavo. Ao João Mavo quero dizer que parabéns pela atitude que tomou e pela coragem que teve em dizer isto. É bom. Isto quer dizer que ele nos ouve e que nós estamos a conseguir contribuir para uma nova Guiné. E mais, João Mavo, se só transferiu o dinheiro e obedeceu às ordens do Primeiro-Ministro, não tem responsabilidade alguma. Ele obedeceu uma ordem do Primeiro-Ministro. Porque se não obedecesse à ordem, ele mandava matar como mandou matar os outros. Agora, podia ter feito aquilo que disse ao Brahima Camará, por telefone, quando recebeu essa ordem, que estava a ponderar se devia transferir o dinheiro ou se havia de se demitir. E o Brahima Camará disse para não se demitir. E ele, como ouviu o conselho do Brahima Camará, transferiu o dinheiro. Foi um conselho dado também, como diz, deixa roubar o dinheiro. Meus caros amigos, irmãos, irmãs, a toda a Guiné-Bissau, eu quero-vos dizer muito obrigado por terem estado agora comigo. O problema dos 12 milhões está esclarecido. Eu já tinha falado dos 12 milhões há algum tempo atrás e agora resta ao Procurador-Geral da República obedecer àquilo que o João Mavo disse. Como Presidente da República, ele disse o Procurador-Geral da República tem que obedecer. Porque senão é sinal que está a jogo de quem roubou o dinheiro. Então é mais grave ainda do que o anterior. O anterior estava a jogo do João Mavo. Este então está a jogo de quem roubou o dinheiro. Como quem roubou o dinheiro foi o Cadogo, então ele está a fazer o jogo de Cadogo. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Então a CDAO tem que tomar uma posição muito drástica sobre este Procurador-Geral, que eu não acredito, repito. Eu acredito que o Procurador-Geral vai desarquivar todos os processos e vai começar a investigá-los a fundo. Comece por este Sr. Procurador-Geral da República. Vamos para a frente. Foi o Presidente da República que deu esta entrevista e que fez estas afirmações. E ele referiu quem eram os responsáveis pelos 12 milhões e quem roubou os 12 milhões. E estão os nomes totalmente bem escritos. Se vocês querem precisar de alguma coisa minha, sabem onde me encontrar, eu estou sempre disponível para prestar declarações. Aliás, já fui propositadamente à Guiné-Bissau, à Procuradoria-Geral da República, para prestar declarações e constituir-me assistente nestes crimes, e o Procurador-Geral da República, antes do demissionário, demitiu-se. Foi demitido pelo Presidente da República, porque não quiseram que eu prestasse declarações. Mas eu não fugi, nem disse que prestava declarações aqui. Eu fui à Guiné-Bissau 2 vezes para me disponibilizar, fui recebido pelo Procurador-Geral da República e disponibilizei-me a prestar declarações e a dizer tudo o que sabia sobre os assassinatos, roubo dos 12 milhões, do FUMP, da Madeira, de tudo. Pronto. Por agora estamos conversados, estamos sobre o assunto, dissemos tudo, e na sexta-feira vamos falar, então, sobre o maior crime ambiental que eu jamais vi.
meus irmãos, acreditem que eu, quando comecei a ler estes documentos oficiais, eu senti-me enjoado. Só para vos dar uma ideia, este crime da Madeira, sabem quantas árvores de pau-sangue foram cortadas? Árvores centenárias, árvores que só eram cortadas porque têm mais de 80 anos, só eram cortadas porque eram muito ocas, só eram cortadas para casos muito especiais na Guiné-Bissau, para janelas, para portas, e eram uma autêntica relíquia. Foram cortadas 30 mil árvores. Guineenses, 30 mil árvores. Mas amanhã, sexta-feira, vamos falar sobre este dossiê. Hoje não vou falar nada, vamos falar muito claramente e vamos ficar por aqui só. Eu agora vou começar a falar, cada sexta-feira, de um único assunto, que é para não vos confundir. Hoje falamos dos 11 milhões, para a semana vamos falar ponto por ponto do corte ilegal na floresta e pelo crime ambiental, um crime contra a humanidade cometido pelas pessoas que eu vos vou referir. E olhem que os nomes vão doer. Por isso, a todos vós, muito, muito, muito obrigado. Um abraço de guineidade. Abraço a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês estão aqui sempre no meu coração. Enquanto eu for vivo, contai sempre comigo. E àqueles que me mandam mensagens e me telefonam, que eu recebo as chamadas todas, quando não atendo, devolvo. Àqueles que me telefonam a fazer-me propostas, a fazerem-me ofertas e a fazerem-me ameaças, eu quero dizer, a minha dignidade não tem preço. Medo é aquilo que eu nunca tive na vida. Eu nasci, estudei para, aos 19 anos, que não foi porque eu fazia anos, meses mais tarde do que a incorporação, para, aos meus 21 anos, ir para a morte. Era assim que nós pensávamos na minha altura, e íamos para morrer no ultramar em defesa daquilo que eu nunca estive de acordo. Por conseguinte, eu quero-vos dizer que escusam de me telefonar a fazer-me propostas, a aliciar-me ou a ameaçar-me, porque eu não ligo absolutamente nada a isso. Eu estou com os meus irmãos guineenses até o resto da minha vida. E vamos ganhar esta luta, e vamos aproveitar agora para pressionar o governo, pressionar entre comas, ou seja, para lhe dar ideias para que haja uma nova Guiné. Era bom, repito, que este governo ponderasse resolver a situação mais precária que existe na Guiné-Bissau, que é pagar os salários que têm em atraso à função pública, porque há mães e filhos de tenra idade a passarem fome, a não terem um copo de arroz para comer. E isto não pode ser. Muito obrigado a todos. Desculpem, eu fico comovido com estas coisas e prolongo demais as minhas intervenções, porque adoro estar convosco. Por conseguinte, uma vez mais, muito obrigado por tudo. Fixem bem aquilo que vos disse. Espero que o Procurador-Geral da República atue e que o João Mado declare aquilo que tem para declarar. Bem-aja a todos, muito obrigado. Um grande abraço de guinendade e vocês ficam todos aqui no meu coração. Um abraço aos meus irmãos e um beijo às minhas irmãs. Boa noite e muito obrigado por tudo.